Eh, entonces, bienvenidos al Congreso y dejo a mi colega Carolina Correa para que haga la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nivaldo, por esa apertura. Eh, Estamos en un evento que nos habla de accountability, ¿verdad? Eh, este concepto, definido como la obligación o voluntad de aceptar la responsabilidad o dar cuenta de las propias acciones, está asociado al mundo empresarial, tal como lo decía Nivaldo, y por ende a conceptos como mercado, clientes y competencia. Esta lógica permea el ámbito educativo a través de políticas de corte neoliberal que involucran la incorporación de medidas privatizadoras. El cruce conlleva la instalación de estándares y objetivos que han de ser medidos y orienta la gestión educativa hacia su cumplimiento. De ese modo, metas y mediciones para verificar niveles de logro se vuelven cotidianos en cada uno de los tramos educativos y sustentan la clasificación de los establecimientos que proveen educación, implicando una jerarquización que lleva adosada una cuota de presión. La responsabilización persiste en el tiempo, pese a contradicciones que parecen chocar con el ideario que sitúa la educación como un derecho, amparada en la tesis de que esta política contribuiría a elevar la eficacia de la labor docente y, por tanto, la mejora de la calidad de la enseñanza. Tal como se mencionó el día de ayer, la privatización en la que se enmarca la rendición de cuentas favoreció la ampliación de la cobertura. No obstante, se mantiene en deuda con la calidad, palabra recurrente en las demandas de movimientos sociales contemporáneos. Dejamos entonces esta parte para seguir presentando a cada uno de los expositores que nos acompañan hoy. En primer lugar, les voy a hablar de Marita Pascual Schneider, que es doctora en educación con postdoctorado en política educativa. Es docente de la Universidad del Oeste de Santa Catarina, la UNOES de Brasil, en cursos de pregrado y posgrados en educación. Tiene a su cargo la coordinación del programa de posgrado en educación, en maestría y doctorado. Igualmente, la doctora Pascual actúa como editora jefe de la revista Roteiro, asociada al programa de posgrado en educación de la UNOES, y oficia como editora asociada de la revista de educación de la Pontificia Universidad Católica de Campinas, en Brasil. Es líder del grupo de estudio e investigación sobre políticas de evaluación educativa y rendición de cuentas en los países de América Latina, GEPAYA, y participa como investigadora invitada del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa, IESED, por supuesto. Actualmente realiza investigaciones sobre políticas públicas, centrándose en el estudio de las políticas de evaluación y rendición de cuentas educativas y su relación con el currículum escolar, la gestión educativa y el trabajo docente. También tenemos hoy día con nosotros al doctor Emilio Díaz Ballén, que es licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana y licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad de Santo Tomás, con especialización en didáctica en la enseñanza de la historia. Graduado en Maestría en Educación, con énfasis en la evaluación y gestión educativa de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, UPN. Doctor en Educación del Programa de Doctorado Interinstitucional en Educación de esa misma universidad en el programa DIE-UPN. Tiene un postdoctorado en la misma universidad. El doctor Díaz ha sido profesor catedrático en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana desde el año 2014 y en el presente acompaña procesos de formación de profesores en la maestría en educación y como profesor formador en la licenciatura de Artes Escénicas en la Facultad de Artes en la UPN. También lidera el grupo de investigación Evaluándonos y es investigador invitado en el IESET Chile, en el área de política educativa y derecho a la educación. Además, es autor de múltiples artículos y ponencias publicados en revistas de circulación nacional e internacional en los campos de investigación en educación y pedagogía.
Finalmente, pero no menos importante, contamos hoy día con la presencia del doctor Patricio Rivera Holguín, que es profesor de Historia y Geografía y licenciado en Educación de la Universidad de Tarapacá, en Chile. Es magíster en Integración Subregional de la Universidad Arturo Prat de Iquique y máster en Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Barcelona. Posteriormente, recibe el grado de doctor en Didáctica de las Ciencias Sociales, la Historia y la Geografía en esa misma institución. En la actualidad se desempeña como académico e investigador en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat y es director del Observatorio Educativo en esa misma casa de estudios. Autor de múltiples publicaciones, el doctor Rivera participa también como investigador asociado en el Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa, IESET Chile. Comenzamos entonces esta tarde de exposiciones con la presentación de la doctora Marilda Pascual Schneider, que lleva por título Experiencias brasileñas del uso de herramientas de rendición de cuentas en la educación. Adelante, Marilda. Muchas gracias, Carolina. Mis cordiales saludos a Andrea, nuestra coordinadora del área de investigación, política educativa y derechos a la educación IESET Chile. También Anibaldo, que me gusta mucho oírlo hablar, también es un miembro del IESET, y así como Carolina y también Patricio, que trae muchas contribuciones para el debate de las políticas educativas. Si ustedes me permiten, voy a hablar en mi lengua de nacencia, en consideración a mis amigos y colegas de Brasil que están nos prestigiando também. Sim, graças. Bem, vou tratar um pouco da experiência brasileira, mas também gostaria de tratar acerca de alguns conceitos em torno das políticas de avaliação e prestação de contas, ou como nós preferimos denominar no Brasil, e também no grupo de pesquisa que conta com a participação de muitos dos colegas que estão hoje aqui, assim como colegas do México e outros colegas de instituições brasileiras. Nós preferimos utilizar a expressão accountability ao invés de rendição de contas, porque entendemos que a expressão accountability ela responde melhor à polissemia, que é um sistema de avaliação com consequências para as escolas, sistemas de ensino e instituições educacionais. Queria dizer que concordo muito, Carolina, com sua exposição acerca do que tem representado as políticas de accountability no campo educacional, principalmente. Contudo, a minha defesa é em relação não necessariamente ao conceito, ao uso da accountability enquanto um conceito, mas o uso que se faz das ferramentas da accountability na educação. Então, reforço que é possível nós pensarmos na importância de termos ferramentas de prestação de contas, ferramentas de responsabilização, contudo, não dentro de um uso marcadamente de ideologia neoliberal. É contra isso que a gente busca combater no nosso grupo de pesquisa GEPAIA.
porque partimos do pressuposto que o professor precisa responsabilizar-se pela aprendizagem dos seus estudantes. Ele deve se sentir, sim, responsável pelo processo educativo, pelo processo de aprendizagem dos seus estudantes. E que isso é da competência profissional de todo professor. Contudo, a forma como esta responsabilização vem ocorrendo no contexto neoliberal, e especialmente na sua vinculação com resultados de avaliações externas nacionais, é que se mostra problemático. Então, a contradição de o professor ter a necessidade ou ter a obrigação de responsabilizar-se pelo processo educativo dos seus alunos, ela vem numa direção que traz muito mais prejuízos ao fato de ocorrer a responsabilização do que propriamente benefícios às aprendizagens dos estudantes. E tratando disso, então, eu vou iniciar a minha fala trazendo um pouco este contexto mais amplo no qual o conceito de accountability se coloca. Nós estamos desenvolvendo uma investigação dentro do GPAIA, juntamente com a cooperação de investigadores de 4 países, Chile, México, Colômbia e Brasil, e que vem tratando justamente da accountability enquanto um conceito polissêmico, que pode assumir várias definições a depender do contexto em que ele é situado. Então, vamos olhar aqui a partir do contexto educacional, né? Que dimensões a accountability no contexto educacional assume, e, principalmente, quais são as consequências deste conceito, desta concepção de accountability, e de como as ferramentas que estão associadas a um sistema de accountability são operadas na educação de muitos países. Aqui, quando eu vou falar em relação ao sistema educacional, eu vou me referir especificamente à educação básica, que é onde os nossos estudos estão, neste momento, aportados. Contudo, na educação superior não é diferente. Muitas das formas como as ferramentas da accountability vêm sendo utilizadas, elas também são assumidas na educação superior. Bem, no caso da educação, o uso das ferramentas de accountability associado a sistemas nacionais de avaliação, principalmente a sistemas nacionais de avaliação, ainda que no Brasil também esteja associada a ferramentas construídas pelos estados da federação e também pelos municípios brasileiros. Mas eu vou me referir mais no âmbito nacional, né? No contexto das avaliações que ocorrem a partir dos órgãos estatais. Então, no contexto educativo, a accountability vem sendo conclamada como uma necessidade para garantir a qualidade educacional. Ou seja, é importante usar ferramentas como a transparência, a prestação de contas, a responsabilização, a possibilidade de inspeção e fiscalização, e, por fim, né, a construção de relações
entre o que, no conceito da accountability, a partir da ciência política, vamos denominar de agente e principal. Logo veremos o que é agente e o que é o principal dentro das políticas de accountability na educação. Mas vejam que são ferramentas importantes para a consecução de uma proposta pedagógica que queira buscar a participação dos pais, que queira ser democrática, como nós falamos no Brasil. Na nossa lei máxima da educação, a gestão democrática ela é uma obrigatoriedade para os sistemas de ensino. Neste contexto, é importante que a escola crie mecanismos para prestar contas à comunidade educacional do seu projeto educacional, para construir junto com a comunidade educacional este projeto e que possa, então, trazer toda a comunidade a comprometer-se com este projeto educacional, sendo que cada segmento deve responsabilizar-se pela sua parte de compromisso neste projeto educativo para a escola. Para isso, é importante que a escola utilize mecanismos de transparência com os pais, possa dialogar, mostrar a situação educacional, como estão os seus estudantes, como está o desempenho dos seus estudantes no âmbito escolar e também na relação com outras escolas do mesmo porte, né? Então, este mecanismo da transparência, ele é fundamental para que as relações entre a comunidade escolar e aqueles que representam os profissionais que atuam na escola, ela possa ocorrer de forma tranquila e de modo a trazer resultados para o processo de ensino e aprendizagem, né? Então, nesse sentido, não estaria equivocado pensar em ferramentas como as que eu mencionei, como uma forma de gestão democrática em que o cerne da democracia é a ideia de participação com direitos e deveres para todos aqueles que fazem parte daquele contexto educacional. Bem, quando nós trazemos isso para o contexto da accountability, e a accountability trazida numa perspectiva neoliberal para a educação básica, nós vamos ver que a definição de accountability que predomina é a ideia de que é preciso obrigar o servidor público a prestar contas e responsabilizar-se pelos resultados da sua atuação. E, por outro lado, a comunidade educacional tem o dever, né? Ela tem o dever de exigir que estes profissionais da educação, estes servidores públicos, estamos falando dentro de um contexto de educação pública, não referindo-nos às instituições privadas, mas dentro de um contexto de educação pública, os agentes que atuam na escola, eles devem, então, comprometer-se em ter transparência neste processo educacional e mostrar para a comunidade, né, que são os pais, as autoridades também educacionais, não somente os pais e a sociedade, como
como eles têm desenvolvido o processo ensino-aprendizagem na escola. Contudo, quando nós percebemos neste contexto neoliberal, então nós pensamos na obrigação como uma atitude de cima para baixo e no dever como uma responsabilização perante os resultados alcançados. É aí que a accountability, então, assume uma perspectiva negativa e que se volta muito mais para a responsabilização de forma também autoritária das autoridades e dos representantes deste fórum, né? Porque quem é denominado de principal compõe um fórum, né? Neste contexto da accountability, dentro de uma perspectiva da ciência política, mediante este fórum, a comunidade escolar, os diretores e professores da escola prestariam contas, mas estas contas que eles devem prestar não é apenas em relação ao uso do dinheiro, e sim quando a gente relaciona com as avaliações em larga escala, avaliações nacionais, externas, aplicadas fora da escola, nós trazemos a ideia de obrigação de prestar contas dos resultados nestas avaliações. Então, nós vamos afunilando, reduzindo o que seria a prestação de contas meramente ao resultado de avaliações externas. Quando, na verdade, pensada a accountability numa perspectiva democrática, nós teríamos, então, os agentes prestando contas do processo educativo e não do resultado de uma avaliação. Logo, tem problema a relação entre a avaliação e a accountability, porque parte do resultado como pressuposto para a prestação de contas e para a responsabilização, e não o processo, que seria, então, uma maneira onde a comunidade como um todo trabalharia junto na construção de um projeto educativo. Muito bem. Então, o que vem ocorrendo, não somente no Brasil, mas também nos países da América Latina, de modo geral, é que as escolas, os sistemas de ensino, né, os docentes, eles vêm sendo avaliados em função do resultado, do desempenho que eles possuem, e não de uma postura profissional perante a sua função, a função que ele exerce, pela qual ele deve responsabilizar-se, obviamente, também pelos resultados. Né? Neste caso, nós vemos também a avaliação assumindo uma função normativa, né, e somativa. Quando nós, enquanto educadores, na perspectiva de um processo democrático de construção de conhecimento, vamos defender uma avaliação formativa. O problema, então, desta articulação entre a avaliação e a accountability se dá também não só pelas ferramentas, pela forma como as ferramentas de accountability vêm sendo utilizadas na educação, mas também sobre a forma ou o tipo de avaliação que se faz acerca do desempenho das escolas.
Bom, e que avaliação seria ideal dentro de uma perspectiva formativa? Uma avaliação que pudesse, sim, ter momentos específicos de olhar para os resultados, mas que tivesse outros instrumentos para avaliar o processo. No Brasil, ao menos, é isso que nós, educadores, estamos defendendo, que não somente a avaliação dos resultados seja observado no momento de atribuir à escola determinadas consequências, mas que também seja avaliado o processo. E, neste quesito, avaliar o processo significa justamente olhar como essa escola desenvolve o seu projeto educacional e em que medida esta comunidade que faz parte desta escola participa deste projeto educacional. Que medidas esta escola constrói para assegurar a qualidade educacional daquele ambiente escolar? Que mecanismos esta escola utiliza para avaliar e avaliar-se periodicamente? Ou seja, ao invés de esperar que venha uma avaliação imposta de fora para dentro da escola, que ela possa construir ferramentas junto com a comunidade escolar para avaliar o desempenho da escola segundo os critérios e diretrizes que estão no seu projeto educativo, segundo aquela realidade educacional. Então, nós não dizemos sobre fora avaliações, nós dizemos sobre fora este modelo de avaliação, este tipo de avaliação que está trazendo consequências nefastas, principalmente para a aprendizagem das crianças. Por quê? Porque na ânsia de atingir os resultados definidos externamente por outros órgãos educacionais e não pela própria escola, nós vemos, então, a escola não criar os seus próprios mecanismos. Ela aguardar um resultado que vem de fora para dizer se ela tem qualidade. E ela mesma não definir que critérios, que instrumentos, que atividades vão ser consideradas elementos importantes para a sua avaliação. E aí, a avaliação externa deveria também ter este material em mãos para construir uma perspectiva de resultado, digamos assim, sobre o desempenho desta escola. Muito bem. Vamos agora adentrar ao Brasil. Não é possível nós avançarmos muito nessa discussão mais conceitual, por conta do tempo que nós temos aqui, mas quem tiver interesse em aprofundar, nós já temos vários materiais produzidos, tanto no âmbito deste grupo de pesquisa, o GEPAIA, como também por pesquisadores, tanto do Brasil quanto dos demais países que participam deste grupo de pesquisa, tratando conceitualmente também do termo. Inclusive, temos publicacações de livro, de coletâneas, que trazem um pouco essa dimensão conceitual da accountability, não a partir da educação, mas a partir das áreas de conhecimento que deram abrigo a essa percepção acerca do que seria accountability e qual a sua necessidade dentro
dentro de um contexto democrático dos países, que seria diferente do modelo que está sendo praticado na educação hoje. O que nós temos observado, então, na educação brasileira acerca desta articulação entre políticas de avaliação em larga escala e ferramentas de accountability? No nosso sistema educacional, tem predominado um sistema de avaliação criado ainda na década de 90. Isso falando especificamente da educação básica, né? Então, na educação básica, na década de 90, foi criado o sistema de avaliação da educação básica chamado SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. Ao longo deste tempo, ele passou por muitas mudanças, algumas muito importantes para poder introduzir ferramentas de accountability. Quando foi criado este sistema de avaliação, ele ainda não estava articulado com ferramentas de accountability. Era muito mais uma cobrança simbólica que as autoridades educacionais faziam a partir dos resultados destas avaliações desenvolvidas pelo Sistema de Avaliação Educacional, pelo SAEB, do que propriamente instrumentos concretos, materiais de prestação de contas e de responsabilização. Importante. Marilda, disculpa, te voy a interrumpir unos segundos para contarte que te quedan 5 minutos de exposición. Sim, vou então apressar a minha exposição. É importante, então, para resumir, que no Brasil o SAEB ele avalia as mesmas áreas de conhecimento que a maioria dos países avaliam, também avaliam crianças em estágios muito próximos entre um país e outro. Então, o Brasil não destoa de outros países no conjunto de elementos que compõem o seu sistema de avaliação. Contudo, no Brasil, a mudança mais importante que ocorreu nesse sistema de avaliação e que tornou possível a inserção de ferramentas de accountability articuladas com as avaliações foi em 2005, quando, então, o nosso sistema ele passou a ser para todas as escolas de educação básica e para todos os estudantes. Aí é que, então, foi dada a condição para a introdução de ferramentas de accountability articuladas ao SAEB. Este sistema de avaliação, então, ele foi aperfeiçoado no ano de 2007, então, 2 anos após a nossa avaliação ter sido universalizada a todas as escolas, e ele, em 2007, foi criado um indicador chamado IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E é por meio do IDEB que agora, no Brasil, nós temos ferramentas para uma accountability gerencial, ou seja, para uma accountability que vai exigir da comunidade escolar uma condução do processo educativo dentro do gerencialismo, associada ao neoliberalismo, mas numa perspectiva gerencialista. E é isso que nós temos visto ter sido incentivado no Brasil, de que os diretores passem a ser os gerentes da escola, próximo ao que é
no Chile e na Colômbia, os rectores das escolas de educação básica. Em Brasil, são os diretivos que agora são chamados de gestores. E então, a partir disso, nós temos a percepção clara de um modelo de prestação de contas e responsabilização associado aos mecanismos gerenciais da meritocracia, né, da competição, muito difundido pelos organismos internacionais. Então, nós temos aqui, como consequências deste modelo no Brasil, a implantação de sistemas públicos, municipais e estaduais de avaliação da educação básica para atuar de forma a assegurar que os resultados nas avaliações nacionais sejam os que permitam estes municípios e estados receber recursos financeiros da União. Então, as consequências vão tanto para os sistemas, quanto também para as escolas, os diretivos e os docentes das escolas. A principal destas consequências, vinculadas, obviamente, às avaliações educacionais e ao indicador, elas vão afetar principalmente o currículo das escolas. É por isso que eu dizia antes que o nosso sistema de avaliação, articulado com a accountability gerencial, traz mais prejuízos ao desempenho dos alunos, porque a funila torna mais reduzido o currículo escolar, de modo a valorizar o que cai nos exames nacionais. E isso, com certeza, é a versão, digamos, perversa da accountability, porque, ao contrário de promover a qualidade, tão propalada para que utilizássemos os mecanismos de accountability, ela traz, na verdade, prejuízos e aumento das desigualdades sociais no nosso país, que já são muitas. Eu vou encerrando por aqui, dado o tempo já esgotado, mas apenas dizendo para vocês que é preciso olhar as múltiplas dimensões que afetam o fenômeno. E aí nós podemos verificar quais as contradições que estão colocadas. Muito obrigada.